Bem, na álgebra linear, né? Como você falou, que não conhece bem, natural, tá? O espaço de Hilbert, o pessoal não vê na engenharia também, vamos dizer assim, Uhum. lá no primeiro, segundo semestre de engenharia. Então é natural não saber. Mas a questão é que quando a gente está na álgebra linear, a gente define alguns espaços que seguem regras, e mediante essas regras, ah, nós fazemos as nossas contas. Tá. Então, quando nós estudamos, né, mecânica quântica, a gente define um espaço bem específico onde algumas coisas têm que acontecer. Essas coisas têm a ver, de modo geral, com o complexo conjugado dos termos, né? Sim. O complexo conjugado é basicamente você trocar o sinal de um elemento complexo, né, de um número complexo. Sim, sim. Muito bem. Então, em especial, o espaço de Hilbert, né, ele é um espaço vetorial que é completo, né? Ou seja, tem produto interno, tem aquelas histórias todas que definem um espaço vetorial, tem o termo nulo, etc. Mas ele tem alguns casos, tem algumas coisas especiais nele, né? Esse produto interno do espaço de Hilbert, ele, ele te permite definir um conceito de distância e ângulo entre os vetores, ok? Só que isso é o que acontece normalmente, né, em espaços vetoriais. Só que aqui, no espaço de Hilbert, você pode fazer isso sobre os números complexos também, ok? Não só nos reais, como nos complexos, beleza? Mas aí a gente tá falando de um vetor complexo, então? A possibilidade de ser, vamos dizer assim. E tem como eu representar isso num espaço tridimensional ou fica mais abstrato? Ah, bem, representar geometricamente vai ser difícil aqui, tá? Aham. É, Vai ser bem imaginei. difícil. Muito bem. Então, a questão é, vamos definir algumas coisas aqui que acontecem nesse espaço, beleza? É, deixa eu escrever aqui embaixo. Quando você tem um vetor, né? Você tem Uhum. linearidade nele. Ou seja, se você escrever aqui o Bra, esse cara, isso aqui é produto interno, né? É a mesma coisa que fazer isso aqui. Passar a constante para fora. Isso aqui é algo padrão em espaços vetoriais, tá bom? Sim. Beleza. Muito bem. E nós temos também a conjugação complexa, né? Que vai ser o seguinte: se tu tiveres um x, y, se ele pertencer ao espaço de Hilbert, né? Quando você faz a conjugação complexa disso, é o inverso, ok? Quando você troca o sinal dos números complexos, dá na mesma, Mas aí ok? eu tiro, eu tenho que conjugar tanto o x quanto o y. Exato. Ok. Muito bem. Também tem a questão de ser positivo sempre, né? Ou seja, se você tiver isso aqui, Uhum. você só vai ter o zero se o x for zero, beleza? Beleza. Muito bem. E, bem, é isso, basicamente. Tem a questão da completude também, mas isso não é legal de escrever, que é se você fazer somas de vetores que estão no espaço de, de Hilbert, ele continua no espaço de Hilbert, beleza? Uhum. Era closed under addition e under scalar multiplication, é isso? Isso de modo geral é para subespaços, né? Mas o espaço Isso. de Hilbert é um espaço por si só. Então, não Muito tem uma bem. história que o espaço de Hilbert é infinidimensional? Sim, você pode fazer ele ser. Ok. Porque normalmente quando a gente vai trabalhar com, assim, uma coisa mais avançada, né? Quando a gente vai trabalhar com mecânica quântica, a gente usa matrizes, né? Então você Uhum. pode usar matrizes de tamanho qualquer. Legal. Por isso que ele é infinitamente dimensional. Muito bem. Fala mais algumas coisas aqui. Produto interno, inner product, espaço de Hilbert, né? Isso. Muito bem. A questão é o seguinte: um produto interno no espaço de Hilbert, ele satisfaz todas essas propriedades aqui, Sim. ok? Agora, eu só tenho uma pergunta em relação a. Porque, pelo que eu entendi, quando a gente está tratando com a álgebra linear em mecânica quântica, até por a gente estar falando de funções complexas e tudo mais, a gente raramente vai usar.
álgebra linear no contexto da geometria, né? Tipo, um vetor representar o vetor como um ponto no espaço tridimensional. A gente vai estar se referindo a funções, correto? Como Sim, um estado exatamente. quântico, uma função de onda. Ó. Então, Apesar de a gente chamar de espaços vetoriais, subespaços vetoriais, você não vai desenhar um vetor nunca. exato, exato. É. Então, e aí, será que você poderia me dar um exemplo de como, sei lá, eu posso pegar uma função psi e uma outra função alfa, e aí fazer o produto interno entre elas num espaço de Hilbert? Como é que fica isso? O resultado da minha operação vai dar um número, assim como em álgebra linear convencional? Bem, a princípio sim, né? Por exemplo, quando você tem o produto de duas funções de onda, Uhum, isso aqui te dá um número, tá. te dá a amplitude do espaço, e que isso aqui é um número. Então, Oh, sim, ok. na prática é isso, tá? É que, vamos dizer assim, as coisas, quando a gente está falando de mecânica quântica, elas são muito específicas, assim. Você não vai criar contas do nada, como por exemplo, eu te pediria agora, faz uma esfera aí, corta um plano nela, encontra a equação da circunferência que aparece nesse plano. As coisas na mecânica quântica, elas são mais fixas, sempre as mesmas continhas, entende? Uhum. É mais ou menos isso. Mas continuando aqui, vamos lá. Então, produto interno, tá aí. Agora, vamos falar de operadores aqui, né? Isso. Linear operators on the Hilbert space. Bem, então, operadores, né? O que são operadores lineares, né? Eles são funções, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu tenho um operador, chamar esse operador de H, e ele opera numa função que eu vou chamar de psi, e essa operação causa essa conta, essa matemática que vai rolar aqui. Normalmente é uma multiplicação, ou a aplicação de uma função dentro de uma outra função. Se isso aqui for a mesma coisa que uma constante que multiplica essa mesma função, então você está falando de um operador linear, beleza? Graficamente, os operadores eles servem, por exemplo, para esticar um vetor, Sim. um vetor para espelhar ele. E esse é uma constante, como você está falando, a gente vai cair no caso de um eigenvector, né? Que Isso. o span dele continua constante mesmo depois da transformação. Em especial nesse caso, né, a gente está falando de um alto vetor e um alto valor, né? Isso. Onde esse seria o alto valor, correto? Isso. Mas eu tô sendo um pouco mais geral. Só dei esse exemplo da equação de Schrödinger para, né, deixar aqui no esquema do que a gente está conversando. Mas isso serve para qualquer coisa, né? Uhum. Então, se você tem uma operação, por exemplo, uma operação famosa é a operação do vetor rotação, né? Que é cosseno, seno, menos seno, cosseno, alguma coisa assim. E você multiplica algo, esse algo inverte, né? Então, por exemplo, isso aqui então é um operador. Porque tu Uhum. mantém no espaço, né? Seria, sei lá, o R1 ou R2 que seja, mas modificou de alguma forma, entende? Uhum. Então é isso que um operador faz. Ele, resumidamente, te mantém no mesmo espaço. Uma transformação linear, por outro lado, ela pega algo que está num espaço com uma determinada dimensão e passa para outro espaço com outra determinada dimensão. Uhum. Ok? Uma coisa muito simples é, por exemplo, uma função de duas variáveis, né? Isso aqui é uma transformação. Ela pega duas variáveis e transforma numa só, um valor só. Ok? Então ela sai do R2 e manda para R1 a resposta. Mas foi uma transformação. Concordo. Continua cartesiano, mas troca de espaço. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, é você ter uma transformação cartesiana aqui, né? XYZ, e vai para o espaço das matrizes. Isso. Mas no caso da mecânica quântica, a gente está aplicando a transformação já numa função. Esse exemplo que você acabou de me dar é a função por si próprio. A transformação seria a função. A transformação, não, o efeito da operação do vetor é o alto valor, que no caso é a energia, aqui Uhum. desse exemplo específico, né? Então Tá. todos os efeitos aqui vão ter um significado físico, certo? Certo. A questão é que como a gente está falando do espaço de Hilbert, a gente não está falando de mecânica quântica ainda, ok? A gente está falando de um espaço matemático. Uhum. Tem algumas coisas, por exemplo, as operações lineares nesse espaço vão ficar da seguinte forma. Por exemplo,
Você tem uma função, que tem uma constante que multiplica o x, mais outra que multiplica o y. Isso aqui é a mesma coisa, como é linear, né? Certo. Constante sai para fora e pronto. Aham. Beleza. Agora, ele fala ali de adjunto. O que é um adjunto de um operador no espaço de Hilbert, né? O adjunto do operador é o que satisfaz a seguinte condição aqui. Se vou escrever aqui. Você tem algo operando ali no X Uhum. e nesse espaço é a mesma coisa, isso vai ser a mesma coisa que o autoadjunto operar no Y. A resposta vai ser a mesma dentro desse produto interno, beleza? E como é que a gente define esse autoadjunto aí? Tipo, É basicamente inverter a matriz e. É que assim, de novo, a gente tende a falar as coisas como matrizes na mecânica quântica quando a gente está usando o formalismo de Dirac. aham. Mas elas não precisam ser necessariamente matrizes. Sim. Porém, é mais fácil entender como matrizes. Sim, sim. Ok? Não, isso está fazendo sentido. É. O importante é que ela mantenha as simetrias do espaço. Isso assim, cara, foi um negócio que eu fui aprender só no mestrado e nem foi em mecânica quântica, foi em relatividade geral. Uhum. A questão é que é um pouco mais fácil a gente compreender por meio de matrizes. Uhum. Então, esse cara, no caso que a gente vai trabalhar aqui, ele é basicamente você pegar essa matriz, quando ela for uma matriz, inverter, né, fazer a transposta e aplicar o complexo conjugado. Basicamente é isso, tá? Fechou. Isso. Então, beleza. Perfeito. O que é um operador hermitiano? Muito bem. É quando o adjunto Então, é igual a ele mesmo, né? exato, só que tem que tomar um cuidado com essa definição. De fato, o adjunto é igual a ele mesmo. Só que qual é o efeito disso numa operação, né? Vai ser o seguinte, que opera- operando no X vai dar a mesma resposta que operando no Y, Uhum. o mesmo operador, beleza? Beleza. E os autovalores e os autovetores de um operador hermitiano, que é o que ele pede aqui em cima, é, é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar assim, ó, e Ah, legal. escrevendo aqui embaixo. Alguma ideia associada a ele. Eu tô passando uns negócios, cara, eu tô passando uns negócios assim, que na aula de mecânica quântica a gente teve um ou dois cursos antes para começar a aprender, beleza? Não, não, Tô, eu entendo. tô fazendo assim Relaxa, bem por cima, relaxa, relaxa. Entendo. tá? Então, beleza. Quando a gente tá falando de autovalores e autovetores, é basicamente aquilo que eu te mostrei agora há pouco, né? Tu tem um operador operando e normalmente, oh caramba, que normalmente está operando uma matriz que está operando num vetor. Isso aqui pode ser uma matriz linha, uma matriz coluna, igual a uma constante que opera nesse mesmo cara. E esses operadores hermitianos, né, para que eles sejam hermitianos, eles são sempre reais, beleza? Esses autovalores. Não, os autovalores, isso. Os autovalores. Então, delta é sempre real. Isso. Delta não, o lambda. E o Desculpa, lambda. lambda, isso. Confundo Isso. bastante. E os autovetores correspondentes, né? Eles vão ser associados a diferentes autovalores, ok? Na verdade, como é que eu posso dizer assim? O- os autovalores são ortogonais, ok? Uhum. Beleza. Então tá bom. Vamos para a próxima. Quando a gente está falando de autovalores, autovetores ortogonais, que a gente está falando que o produto interno entre eles vai dar zero, né? Isso, isso. Porque o produto interno de produto escalar, basicamente, de vetores ortogonais dá zero. Uhum. Entenda que os autovalores. Sim, já expliquei isso.
E Hum, tem uma forma da gente explicar conceitualmente por que, esse tem que ser o caso? Por que, que esses autovalores têm que ser reais? por que que eles têm que ser reais? Bem, porque se eles não forem reais, isso não vai ser verdade, né? Porque uma vez que ele for complexo e você aplica a dagger aqui, Uhum, ele vai alterar a matriz. Agora, se ela for real, não vai acontecer. É tá. porque o cara aqui troca o sinal dos complexos, né? Então, se Ah, não tiver tá. complexo para ele trocar o sinal, não muda nada. Então o adjunto envolve só pegar o conjugado. Exato. Ok. O complexo conjugado, né? Sendo mais preciosista. É isso. Que mais ele fala aqui? Mostrar que ele é hermitiano eu já fiz. Muito bem. Agora essa última aqui. Não, calma, a gente não falou do Hamiltonian ainda, né? Quê? O Hamiltonian, o H. Ah, é verdade. É que eu tava meio que escrevendo sobre ele já, né? Ah, sim, mas a gente pode. Eu cheguei a dar uma olhada na definição dele como a derivada parcial a respeito do. É I, a constante I multiplicada pela derivada parcial a respeito do tempo, não é isso? Sim, ele tem uma definição, né? Na verdade, né? Esse Hamiltoniano, ele é uma parte da equação de Schrödinger, né? Isso, A equação de Schrödinger, ela é uma equação de onda, né? Ou seja, ela tem duas derivadas na posição e uma no tempo. Deixa eu copiar esse negócio aqui para eu já fazer isso, beleza? claro. Calma, você falou duas derivadas na posição, então ela tem três variáveis? Não, ela é derivada dupla na posição, quis dizer. Ah, tá, ok, isso. Muito bem. Então, muito bem. A gente já conversou sobre operadores hermitianos, né? É, fazerem isso aqui. Cara, essa matéria aqui, ela é uma coisa que o pessoal não me cobra muito, tá? Minhas aulas normalmente é para ajudar quem tá na graduação, assim, Não, não. ou quem tá no ensino médio e tal. Então eu sei esse negócio, mas tá meio esquecido, assim, eu vou puxando. É uma matéria bem difícil, bem difícil. Ah, você quer seguir nessa área de física ou engenharia de alguma coisa que envolva mecânica quântica, cara, pra ter pegado isso? Ah, eu gosto bastante, vou te falar. Eu gosto muito, pretendo seguir com a graduação na área de física. Pô, legal, cara. Não sei se físico. Eu sou físico, mas eu vou te falar, não sei se vale tanto a pena assim. Mas essas novas coisas aí de microprocessadores, coisas do gênero assim, que envolvem tunelamento, eletrônica de ponta, assim, sabe? Tipo, Uhum. ó, fazer uma placa de vídeo na NVIDIA lá, tu vai ter que usar muito desse negócio aí, sabe? Ah, sim. Então, dá muita grana. Bem, o negócio é o seguinte. Então, os operadores hermitianos, independente do que eles sejam, funcionam dessa forma, ok? Sim. Agora, eu vou escrever um Hamiltoniano aqui, um operador que a gente chama de operador Hamiltoniano, que é o seguinte, Então é existem H. vários operadores hamiltonianos, não são? Não, o operador Hamiltoniano. Bem, depende do contexto que você está falando, né? Por exemplo, existe um operador Hamiltoniano da mecânica clássica. Então Tá, daí já é outra história, entendeu? tá, tá. Mas existem vários operadores, mas na mecânica quântica, de modo geral, esse aqui. Claro, vai depender de algumas situações, do tipo, tem potencial ou não tem potencial? Se não tiver, esse Sim, cara é zero, por exemplo. sim. Potencial é alguma força que puxa o átomo, aquilo que você está trabalhando para alguma Ah, posição. sim. Uhum. Muito bem. Então tá bom. Quem que é esse nabla ao quadrado ali, né? É o que a gente chama de Laplaciano. É a derivada dupla que eu estava te falando. Correto. Ok? E o VR é o potencial. H cortado é a constante de Planck, etc. Então, a gente agora quer verificar se essa expressãozinha aí, ela é hermitiana, beleza? Uhum. Então, primeiro a gente vai considerar a parte cinética, que é essa parte aqui. A parte aqui. Essa aqui é a parte potencial, como eu estava falando. Eu vou fazer separadamente. Então, eu vou aplicar na primeira função lá do meu produto interno. Quem que te indicou essas coisas aqui, cara? Foi algum professor que mandou tu É, ler?
é o meu professor desse meu projeto de iniciação científica. Ele falou que ele queria que eu tivesse entendimento conceitual dessa matéria na nossa próxima reunião. E eu tô tendo que a gente tava O cara é insano. Se ele tivesse te pedido assim, ó, vem pra próxima aula com com átomo, com elétron no poço finito, beleza, isso aí dá pra fazer. Um cara esperto que nem tu consegue. Mas esse negócio aqui, às vezes nem um aluno de graduação em física faz, cara. eu entendo. Não, Sabe? então, isso que eu tô achando engraçado também, porque meu objetivo é conseguir escrever um artigo que reflete sobre essa questão que você acabou de falar do poço infinito, entendeu? Eu não Aham. queria. Eu tô no ensino médio, tenho ciência disso. Eu não quero virar um expert na equação de Schrödinger do dia para noite. Eu queria pegar um entendimento mais basilar dela mesmo. Eu vou te dizer que quando eu entrei no curso dessa matéria aqui, eu estava aprendendo essa matéria, exatamente essa matéria aqui, álgebra de Hilbert, etc. Eu cheguei para o meu professor na primeira aula e falei assim: professor, eu já dei uma lida nesse assunto. A gente vai conseguir resolver o poço infinito, o elétron livre, com essas equações? Ele disse: vai, vai. Chegou no fim do curso, a gente não conseguiu fazer aquelas coisas mais básicas, entendeu? Que a Sim. gente resolve com a equação de Schrödinger, resolvendo a equação diferencial lá, de forma até meio tranquila. Eu achei estranho, assim. Pô, Então, será que a gente. Deixa eu. Eu não sei se seria possível, mas será que você poderia conversar comigo rapidinho, depois que a gente terminar essa discussão agora, sobre esse approach mais básico que você está falando? claro. Só É, deixa eu provar aqui a parada. Eu já vou te mandar uns slides top também, que meu, o pessoal sempre me pede, porque eles são muito legais. muito Deixa obrigado. eu só eu terminar essa parada aqui. Então, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô fazendo simplesmente a forma integral desse produto interno, Isso. ok? Esse símbolo aqui nada mais é que essa integral. É uma forma mais clean de escrever essa integralzinha, beleza? A E é uma integral que definição vai de menos infinito a mais a positivo infinito, né? vai depender se o teu espaço está em todo, né? Por que Vai- que eu defino o produto, quando eu estou falando de espaço Hilbertiano, por que que eu defino o meu produto interno como uma integral? Bem, é o que a gente. É porque assim, cara, quando tu tá trabalhando na mecânica quântica, você tá falando de probabilidade, entende? Sim. E quando tu tá falando de probabilidade, tu precisa integrar para descobrir qual é a probabilidade. Porque a probabilidade, de modo geral, ela é a área abaixo de uma curva. A Ok? amplitude da probabilidade, né? Ou não? Oi? A amplitude da probabilidade, né? A probabilidade em si, por exemplo, tu quer saber qual é o valor esperado da probabilidade de o átomo estar entre esse x1 e esse x2, ok? Tu precisa calcular essa área. Sim. E aí você faz com a Então, integral. o cálculo de área é feito com integral. Então, a ideia é essa, beleza? Ok. Show. Muito bem. Então, grosso modo é isso. Agora, então, a gente está com essa integralzinha aí, tranquilidade. Agora a gente pode fazer uma integraçãozinha por partes aqui, né? Fazendo uma integraçãozinha por partes, considerando as condições de contorno aqui, que vão fazer, na prática, os termos da fronteira desaparecer, eu vou colocar como é que vai ficar a soluçãozinha disso aqui. Não tem muito segredo, não. Vai ficar assim, ó. Bem, não é bem uma solução ainda, é mais uma reescrita. Para a gente poder provar o que o problema nos pede, né? Provar que é hermitiano. Não precisa fazer muita conta, chegar em números assim, coisas do gênero. Então, eu vou ficar aqui com esse cara conjugado. Símbolo é o símbolo de conjugado. Laplaciano operando no segundo cara aqui. Uhum. E a gente pode fazer isso, beleza? Show de bola. Existe uma técnica de resolver integral que se chama integração por partes, beleza? Sim, eu estou É, familiar. tá, tá ligado? Então tem o dv igual a o v Menos a menos integral de du. duv. Exatamente. Então foi o que foi feito aqui, para inverter os termos, entendeu? Tá. Colocar o Laplaciano operando noutra função. Então, a gente pode afirmar que esse cara aqui, né? Esse carinha aqui, esqueci algum quadrado em algum lugar? Sim. Ele, olha só, agora, se você pegar isso e escrever como um produto interno, também escrever nessa notação de Dirac, você vai conseguir escrever da seguinte forma: passa a constante para junto desse nabla aqui,
Uhum. E você vai conseguir escrever, então, como uma função psi1 normal, menos h cortado. Lembrando que isso aqui é o hamiltoniano, né? Exatamente. Então vai ficar isso aqui da psi2. Beleza? Então eu troquei, né? Que é o que a gente espera de um hamiltoniano, certo? Perfeito. Que ele mude de uma função para outra dentro da operação, mas não altere nada nele. Não alterou sinal, não alterou nada. Beleza? E analogamente, né, aconteceria com a função exponencial. Eu não vou fazer isso da função exponencial aqui, tu pode fazer como exercício depois, tá bom? Tá bom. Beleza. E para finalizar as coisas que ele pediu, ele chega e fala assim: argumente que resolvendo esse negócio aqui é suficiente para encontrar todas as soluções da equação de Schrödinger. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. A equação de Schrödinger, dependente do tempo, ela é dada num formato mais reduzido, assim. Dependente do tempo, né? Beleza? Uhum. Derivada do tempo vai ser igual à derivada da posição. Isso aí é padrão em equações de onda, não só na mecânica quântica, como em qualquer equação de onda da física. Por isso que é uma equação diferencial parcial, né? Ela não sai com as técnicas normais de equações diferenciais. Sim. Você tem que usar técnicas especiais de separação de variáveis, etc. Então é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai considerar que o psi, que é uma função da posição e do tempo, ela vai ser a função da posição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse aqui de... É que eu não quero usar o mesmo símbolo, eu vou fazer assim. Tá. Chama de φ, r, exponencial de menos i e t por h cortado. Isso aqui, cara, é, é uma solução que eu recomendo você decorar, beleza? Que a parte do tempo, ela pode ser escrita dessa forma, tá bom? Tá, só uma coisinha. Do lado do φ você colocou x ou t? Do lado do φ, Isso, a variável. aqui, Isso. r. R de x, y, z, entendeu? Ah, tá bom. O Ah, R, ele representa as é o três espaço. dimensões, Você está falando de espaço. beleza? Uhum. Então, você está falando que uma das soluções para nossa equação é uma função em termos do espaço multiplicado por um exponencial. Isso, a gente consegue quebrar dessa forma, Legal. beleza? Exatamente. E resolve. Então, agora o negócio é o seguinte, né? A gente mostrou agora há pouco que o Hamiltoniano era hermitiano. Sim. Isso. E os autovalores, né? E, que é energia, eles são reais. Que tem que ser, a gente já conversou sobre isso. Sim. E a gente falou sobre os autovetores também. Os autovetores têm, eles formam, né, uma base ortonormal, que é ortogonal e módulo 1. Uhum. Completa no espaço de Hilbert. Então a gente está falando de um espaço bem definido aqui. Portanto, se isso se dá por meio do nosso Hamiltoniano, qualquer solução que a gente obtenha aqui dessa equaçãozinha de Schrödinger, ela vai poder ser expressa como a combinação linear dessas funções, ok? De todas essas soluções. Então eu posso dizer que a psi de RT, devido ao fato do alto valor e do alto vetor que eu acabei de te falar agora há pouco, vai poder ser escrito dessa forma aqui, ó. Um coeficiente genérico que vai ser dado pela condição de contorno, vezes a funçãozinha resposta ali, n de r, e menos i, energia associada ao espaço que você está estudando, a função que você está estudando, dividido por h cortado. Então, os CNs são os autovetores, e esses EN aqui são os autovalores correspondentes a esses autovetores, Uhum. ok? Sendo assim, se a gente resolve, então, a equaçãozinha de Schrödinger, essa aqui, né? A gente obtém todas as soluções estacionárias, né, da equação de Schrödinger. E qualquer outra solução pode ser construída a partir dessas soluções estacionárias, ou seja, como em qualquer subespaço vetorial, você pode escrever um vetor como combinação linear de outros vetores da base, Tá. ok? Tá.
Então, você só precisa que os vetores sejam ortonormais. Na verdade, eles nem precisariam ser ortogonais para isso, mas já que eles são, né, ajuda. É mais fácil. Então, Ok? então a gente está argumentando que as soluções para a equação formam a base desse espaço hilbertiano? É isso? Isso. Exatamente. Isso Boa. me, Muito bem observado. e aí Pelo menos na álgebra é assim. isso me permite, então, escrever os outros vetores do meu espaço. Quantos vetores? Você Não, vai. não. Os outros, né? Todos os outros que eu estou falando da base, né? Sim, você pode escrever todos. Mas o que a gente quer aqui, como é que eu posso te dizer isso? Não é exatamente escrever uma base para o vetor, né? Uma base para o espaço, né? Você quer resolver o seu problema físico, Aham. beleza? Agora, de modo geral, né? Isso vai ser a solução do problema, entendeu? Obter o espaço aí vai ser a solução do problema, Ok. beleza? Então tem que saber bastante de matrizes e coisas do gênero assim também, tá? Mas muito é decoreba. Muita coisa é decorar. Aqui, nesse assunto específico, tu não vai se preocupar tanto com detalhes, né? Com matemática, vamos dizer assim. Tem que Tá. decorar uma definição ou outra, ok? E aplicar essas definições. Tu nunca vai, tipo, de fato, tão cedo, pelo menos, usar isso para resolver um problema. Que nem tu tava pedindo agora há pouco, entendeu? Ok. É, Bom e não saber é. isso, porque então já me dá uma ideia boa que eu não estou no caminho que eu deveria. O caminho. Assim, o teu professor sabe mais que eu, né? Mas eu quero dizer o seguinte: eu não começaria por isso aí. Ninguém começa, né? Ninguém num curso de física começa com essa parte da matéria, sabe? A gente vai nessa interpretação de Heisenberg que você está falando. Isso que eu tô procurando aqui. Só me dá um instantinho. Claro. E aí, para isso, deixa eu te perguntar, você recomenda o. Eu ouvi dizer na internet que o Griffiths é o melhor recurso que tem de livro Não. didático. Se tu quer começar a aprender mecânica quântica, vamos dizer assim, quero começar a aprender mecânica quântica. Você não vai começar pelo Griffiths, tá? Você vai começar pelo Iceberg, que é o que eu tô tentando achar aqui. Achei, que maravilha. Olha só, meu velho, eu vou abrir os slides que todo mundo corre atrás. Esses slides aqui o pessoal ama. Deixa eu abrir para você. Se tu não aprender mecânica quântica com isso, é porque não é a hora ainda. Então, é um cara esperto. Eita, eu tava abrindo aqui os slides. Deixa eu abrir aqui. Teoria de Schrödinger. Deixa eu abrir só esse. Tem toda a parte anterior, né? Modelos semiclássicos, clássicos, propriedades ondulatórias da matéria. Tudo isso é muito importante, tá? Uhum. Então, olha só. De novo, esse curso de Física Moderna 1, ele não chega nem perto da matéria que a gente estava conversando até agora. Caramba. Esse curso é a primeira matéria que você vê envolvendo mecânica quântica. Mas essa parte que a gente vai ver agora, como você pode ver aqui no slide, ó, aula 19 e 20, ok? Então, nessa matéria já teve 20 aulas anteriores falando de detalhes importantes para você entender esse assunto, Sim. ok? Construiu até aí, Então, né? não se sinta assim impressionado, eu não tô entendendo. É natural, beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Aqui sim é legal de entender. Deixa eu abrir. Pô, eu acho que tá meio desatualizado meu Adobe aqui. Como é que faz para abrir a tela? Ah, tá antes também. Muito bem. Então, ele vai relembrar algumas coisas muito loucas aqui de quântica, que a gente pode ignorar. Galera, inventa história. E vamos começar aqui com as funções de onda, beleza? A ideia é o seguinte: o espaço, o espaço material não explicava naturalmente as coisas na mecânica quântica. As soluções elas pareciam ser discretas, desde o quanta do Planck. Então eles pensaram: o que tem de discreto na física que a gente conhece? Ondas. Né? A frequência das ondas, né, os harmônicos, são específicos. Tu deve ter estudado isso no teu IB-AGL, né? Uhum. Lá tu estuda, quando a gente estuda física, eu não sei, tem gente que faz IB sem física, não sei se é o teu caso. Não, não é minha coisa. Eu Ah, faço HL. maravilha. Então, lá a gente aprende, né, os harmônicos, primeiro harmônico, segundo harmônico, é a mesma coisa que a gente usa nas notas musicais. Então, são Uhum. soluções discretas, são as únicas coisas discretas na física clássica. Eles pensaram, vamos aplicar isso para mecânica quântica, porque a gente está vendo níveis de energia específicos. Daí foi nessa.
Foi essa a ideia. Assim, bem por cima. Muito bem. Então ele começa a postular algumas coisas aqui. Por exemplo, isso aqui é muito importante. É o que a gente estava conversando agora há pouco. A gente sabe que a partícula existe. Então a probabilidade de encontrar ela dentro do espaço que a gente está se propondo a colocar é 100%. Beleza? Uhum. É daí que surge, olha só, a integralzinha que você estava vendo agora há pouco, tá vendo? Começa Uhum. aqui, longe, longe daquilo que a gente estava vendo. Muito bem. Então tá bom. Agora, como a gente está mudando completamente a física aqui, os efeitos físicos vão ser dados por meio de operações, operadores. Então, por exemplo, a gente está estudando a posição, a gente está estudando o momento linear. Você vai aplicar operadores disto, desses elementos físicos que tu quer estudar, nas funções de onda. Uhum. Muito bem. Daí aqui ele define alguns operadores, né? Essas definições, elas meio que saem da mecânica clássica mesmo. Tá. Muito bem. Por hora, só aceite elas. Muito bem. Então, ele está falando aqui algumas diferenças dos formalismos, né? Quando a gente vai resolver um problema de mecânica quântica, dependendo daquilo que a gente quer encontrar, o que a gente quer estudar, a gente vai usar um formalismo diferente. A gente pode usar o formalismo de Schrödinger, as funções de onda, o de Heisenberg, que vai usar derivadas e matrizes, e o de Dirac com os operadores, né? E os Brasicats. O Bracket é aquele símbolo de maior e menor que tu estava vendo nas Sim. operadores lineares. Muito bem. E aqui, de novo, ó, olha só, uma função de onda. A gente sabe que as funções de onda, isso da física clássica, elas podem ser escritas como senos e cossenos, né? Uhum. Uma forma de você escrever seno e cosseno é com esse exponencial aqui, né? Sim, O vem da elevado fórmula com de Euler, né? Essa ideia. forma de Euler, exatamente. Isso mesmo. Então é por isso que dá para quebrar tão fácil lá a parte posição da parte tempo, né? Que à primeira vista a gente pensa, pô, mas tu vai dividir assim, então vai dizer que é isso e pronto? Sim, dá para fazer isso porque a gente está com uma funçãozinha exponencial, então é a regrinha de potência, né? Bases iguais, somos expoentes, etc. Então tu consegue quebrar a parte temporal da posição, certo? Uhum. E, Show de desculpa, bola. voltando naquele slide anterior, A é só uma constante. Sim, mas não é uma constante qualquer, tá? É uma constante de normalização, beleza? Uma constante de normalização é a que vai te obrigar a ter exatamente 100% dentro do espaço que você tá. Né, que nem a gente falou agora há pouco, né? A probabilidade da partícula estar no espaço que a gente está se propondo a pôr ela é 100%. Não Uhum. pode ser menos, não pode ser mais, tem que ser 100%. Então é o A que vai controlar isso. Quando tu integrar em todo o espaço, é o A que vai normalizar e vai fazer a resposta dar 1. Entendeu? Tá bom. Beleza. Muito bem. Show de bola, ele vai falar aqui sobre alguns operadores que são basicamente derivadas, né? Operador momento linear é uma derivada, e E por aí quando, vai. e Diga. quando a gente fala, por exemplo, operador aí de momento, que é essa derivada aí com respeito a x, isso quer dizer que aplicando esse operador na minha função de onda, eu consigo achar uma forma e aí quando eu resolvo isso eu calculo o resultado que eu tenho é o momento da partícula naquele instante? Mais ou menos. Você vai usar esse operador da seguinte forma, de modo geral, tá? Você vai colocar ele dentro daquela integral, que eu estava te mostrando agora há pouco, lá da normalização, e daí você vai encontrar o valor esperado do momento, sacou? Ou o valor esperado da posição. Uhum. É isso que vai acontecer. Muito bem. Então é normalmente assim que trabalha. Legal. Mas também com o operador do momento e da posição, em especial o operador do momento, a gente consegue encontrar o operador hamiltoniano da energia. Porque lá da Uhum. mecânica clássica, né, a gente sabe que a, a energia cinética, ela é mv quadrado sobre 2, certo? Só que isso aqui pode ser também dado como p quadrado sobre 2m. É só Correto. lembrar que P é mv, né? Isso. Isso, então veja, momento, né? Aí tu pega, usa o operador da mecânica quântica aí nessa equação e pronto, achou o hamiltoniano. Beleza. Muito bem, então ele vai falar aqui dos autovalores, a gente já deu uma conversada. Vai falar aqui do comprimento de de Broglie, não sei se tu conhece essa teoria aqui. Conheço, conheço. Beleza. Verdade da matéria. Muito bem. Vai falar do princípio da incerteza de Heisenberg.
Pode passar isso um pouco. E agora sim, valores esperados, né? Uma vez que a gente não tem certeza da posição, né? Se ele tiver velocidade e vice-versa, nós podemos encontrar os valores esperados. Esses valores esperados aqui é uma conta que a gente faz tranquilamente desde o comecinho do curso, no curso de estatística, vamos dizer assim. Estatística aparece demais esse negócio, demais, demais, demais. Tá. Então, de novo, né, o cara quando chega numa matéria dessa, ele já fez muitas outras que ajudam como base aqui para entender Sim. as coisinhas. Mas tá aí, ó, o valor esperado de um operador na mecânica quântica e colocar ele no meio dessa integral e resolver. Tá. Beleza. Então tá aí. Daí aqui ele tá mostrando aqui aquilo que a gente já estava falando, que o complexo conjugado vai afetar os números complexos, por isso aqui ficou negativo, e o operador, se ele não for hermitiano. E tá aí, ó. Operador linear, que é uma derivada, como eu havia dito. E agora ele quer. E agora já vai começar uma matemática meio braba aqui, ó. O algoritmo para calcular do valor médio do operador momento linear. Ele já vai jogar para dentro da integral aqui. Vai, vai derivar, o operador momento linear vai derivar a função. Caramba, ele jogou as constantes para fora já. Esse cara vai derivar aqui, vai ter que jogar outro i para fora também. Ele fez aqui a derivada, não sei se tu manja já bem derivada. Sim. Tu tá no terceiro ano do secundário? Eu tô entrando no terceiro ano. Caraca, você é um monstro, cara. Porra. Não, que isso. Bem, Eu tô pescando o que dá, né? Assim, quando eu vejo esses termos aí que você tá mostrando agora, algumas coisas eu pesco, outras não. não, mas se tu sabe derivar já na tua idade, já é sensacional já. Bem, caso você não tenha todos os detalhes da derivada, é o seguinte, né? Quando a gente está derivando com esse símbolo, isso aqui é a derivada parcial, né? Parcial, isso. Isso. Eu já estudei isso. Show. Daí, a derivada do exponencial é a derivada de quem está no argumento multiplicando. E o próprio exponencial. Então, o exponencial não mudou, mas aqui na frente ficou os caras que multiplicavam x, que é o termo que Correto, está sendo derivado. correto. Beleza? Daí ele lembra esse negócio aqui, que isso aqui a gente aprende lá nas aulas de números complexos. Não sei se tu já viu isso na escola. Uhum. Ah, daí ele vai fazendo a mathematications básica aqui, vai simplificar esses caras e deu, deu aqui. Já chegou aqui a condição de normalização, né, depois de alguma simplificação. Isso aqui tem que dar 1, porque a partícula, de novo, tem que existir dentro do espaço que a gente está trabalhando. E então, por consequência, depois de alguma matematiquinha básica, o valor esperado do operador é isso aqui. Beleza? H cortado vezes o K. Ok? Ok. Show de bola. Aqui, de novo, tem a ver com de Broglie, né? Que quando a gente está estudando de Broglie, lá a gente vê o momento, né? O momento tem a ver com H cortado e K, né? Número de onda. K é o número de onda. É uma característica do comprimento de onda. Muito bem. Show de bola. Então tá aí o nosso amigo Schrödinger. Ele vai falar aqui de o Hamiltoniano de novo. Aqui ele vai falar uns negócios que a gente pode deixar meio pra lá, não vai te ajudar a resolver nada, tá? Pular. Falar aquela velha história do gato lá, as Sim. interpretações disso tudo. Ah, vai meter o potencial também no meio. O potencial ele vai, nem sempre ele aparece, né? De modo geral, quando tu tá estudando uma partícula espalhada, né, livre, tem potencial. Não tem potencial. Mas se você quiser, por exemplo, estudar um poço, né? Daí tu tem que pôr um terminho lá. Ó, equação de Schrödinger independente do tempo é normalmente o que a gente vai trabalhar, tá? Então Isso. é bom só usar a forma simplificada. Vamos ignorar toda as definições aqui, já vamos chegar na forma independente do tempo. Cadê? Aqui. Aqui. Já não tem tempo, tá vendo? Então é só Hamiltoniano mesmo. Energia já era. Uhum. Normalmente é o que nos importa. Show de bola.
Agora vamos lá. Equação de Schrödinger em uma dimensão. Muito bem. Ah, isso aqui ainda é meio bosta. Aqui já é legal. Partícula livre. Partícula livre é a partícula sem potencial. Correto. Então, energia Então é a gente dada vai só ter pela cinética, né? só vai ter o termo de derivada segunda lá. Beleza? Esse cara aqui é uma onda, velho. Isso aqui, quando você chega num cursinho de Física 2, você já vê isso, entendeu? Uhum. Na faculdade, assim. Então é uma derivada segunda. Se tu manja de resolver equações diferenciais, que nem você me falou no começo da aula, isso aqui já é uma equaçãozinha diferencial fácil de resolver, tá? Correto. Eu não sei se você está resolvendo já as de segunda ordem, que é o caso aqui, mas uma resolução de uma equação de segunda ordem é basicamente supor que a solução é exponencial, né? E resolver depois Bhaskara. Você vai resolver com Bhaskara isso aqui, beleza? Eu não sei se você sabe resolver isso, mas daria pra gente fazer. Será que você pode me mostrar? Eu acho que eu não estou Claro, familiar com vamos esse lá, método. vamos lá. Eu vou fazer aqui a resolução da equação de segundo grau. Então, deixa eu só abrir um outro arquivo. Beleza. Então, é que dependendo da forma da tua equação diferencial, tem que usar determinadas técnicas para resolver, né? Sim. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa derivada segunda de duas linhazinhas, ok? Então, Uhum. tudo isso aqui virou isso, para economizar tempo. E eu também vou falar o seguinte. Eu vou passar esse cara todo dividindo para outro lado e vou chamar de K. Na Tá. verdade, eu vou chamar de K ao quadrado, ok? Ok. Beleza. Aqui tá a psi normal. Muito bem. Quando a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, como é o caso aqui, nós temos que fazer a suposição de que a solução é exponencial. Beleza? É um E na lambda. Ah, tá. E na lambda x, porque a gente está falando de x. Bem, quem que é a derivada primeira, então? Nós já acabamos de conversar, por isso que eu estava falando sobre isso, entendeu? Lambda. Ah, eu lembro disso. Calma, eu lembro disso. Eu dei uma olhada nisso, sim. Ah, legal, pô. E a segunda vai ser lambda ao quadrado e Lambda ao na lambda quadrado, x. perfeito. E aí Isso. agora a gente vai Simplesmente substituir ali, né? substituir e resolver a equação de Bhaskara, igual você falou, né? Exato. Fatoro E a lambda x e resolve para lambda. Deixei ele em evidência, tu quer dizer, né? Isso, Exatamente. exato. E na lambda x. Show. Corta, corta, para ser bem brasileiro aqui. E pronto. Chegamos no lambda, que é o que importa para nossa solução. Lambda é igual a, a mais ou menos a raiz de k quadrado. Ou seja, é mais ou Cada. menos k. Beleza? Uhum. Sendo assim, quando eu vou encontrar a resposta aqui da minha função de onda, eu vou dizer que ela é um A, porque tem que ser combinação linear. A gente falou bastante sobre isso durante a aula, né? Essa Uhum. questão de ser, de você ter que ter ortogonalidade entre as tuas soluções. Lembra disso? Lembra? Então, quando eu coloco um A na frente, eu garanto que eu nunca vou conseguir escrever a próxima como, como essa aqui, como uma combinação linear desse aqui, como uma multiplicação desse aqui. Porque os coeficientes do E são diferentes. Que é mais K. Deixa eu pôr mais K. Beleza? Uhum. Onde o K, né? Ele até escreveu aqui pra nós, tá bonitinho. É basicamente passar esse cara dividindo, né? Sem muitos segredos. Ok? Ok. Então, tá aí nossa solução. Show de bola. Legal. Resolvida a equação diferencial na matematiquinha básica aqui. Agora, o negócio é o seguinte: a gente está falando de uma partícula livre, né? Sem potencial agindo sobre ela. A gente já está vendo uma solução meio ondulatória aqui, né? Como você conhece bem. Sim. Mas o negócio é o seguinte: a partícula, então, aqui, ela vai ser vista como essas ondas, né? Só que tem uma parte da onda que vai para um lado, que é a parte positiva, né? E outra parte vai para o outro, parte negativa. Uma propaga da direita para a esquerda, outra da esquerda para a direita, vamos dizer assim. Então a gente está falando de uma é o que ele está falando no slide, né? Superposição de ondas, então. Isso. Muito bem.
Agora o negócio é o seguinte. Normalmente, né, quando a gente está estudando um espalhamento, a gente escolhe uma direção para a partícula ir. Uhum. E isso é natural na física. A gente usar condições de contorno, que é zerar determinadas partes da função, etc. Então, nós vamos zerar o termo B0 para garantir que ela vai só para um lado. E daí ela vai ficar desse jeito, que é uma equação de onda bem conhecida, né? Correto. Pode até trocar por seno e cosseno depois. O problema é que ainda falta o A, né? Porque a gente quer 100% da partícula dentro do espaço que a gente está trabalhando, né? Então a gente tem que controlar esse A. O que a gente faz para controlar? É integralzinha, ok? Nossa, nossa função de onda é isso. A integralzinha é a multiplicação da função de onda pelo complexo conjugado dela, integral, dentro do espaço que eu estou interessado, igual a 1. 100%. Daí resolvendo aqui, tu acha que o A tem que ser zero. Muito bem. Olha só, é uma conclusão física do processo, né? Então, você, veja só, né? Não consegue descrever dessa forma, ok? Para falar a verdade, para você descrever uma partícula, uma simples partícula indo para frente na mecânica quântica, você precisa de uma matemática muito mais avançada que isso, tá? Tá. Não dá. Mas o que dá para fazer é o poço, né? Ou trancá-la numa caixa, alguma coisa do gênero assim, que é o que ele faz aqui, né? Veja, como é que essa caixa vai funcionar? Potencial infinito nos limites da caixa e zero dentro dela. Então é como se ela estivesse presa num muro, entre dois muros, assim. Não Uhum. tem como ela sair, vamos dizer assim. É uma coisa assim, ó. Aqui tá um limite infinito, aqui é outro limite infinito da caixa. Potencial, beleza? Aqui é potencial, aqui é a posição. A partícula está aqui dentro. A pergunta é, como é que ela se comporta? Eu não posso ficar muito tempo aqui contigo, mas o negócio é o seguinte, resolvendo as mesmas coisas, você chega na mesma solução que a gente tinha chegado antes, Legal. beleza? Aqui ele escreveu com senos e cossenos, mas é a mesma coisa, equação de Euler. Daí ele começa a usar algumas condições de contorno. A gente sabe que nos limites da caixa, cadê? Aqui, a partícula não vai estar. Então ela nunca vai estar em x igual a zero e em x igual a A. A probabilidade dela estar em x igual a zero igual a A é zero. Concorda comigo? Concordo. Porque tem um murão lá impedindo ela, né? Então você coloca essas condições dentro da tua resposta aqui, da tua função de onda, para encontrar o A e o B, né? E nessa a gente já encontra que o A é igual a zero, sobra só o B. Uhum. Agora a questão é, como é que a gente vai encontrar o B aqui? Bem, na verdade, a gente, aplicando a outra condição, percebe que em A, x igual a A, isso aqui tem que ser zero. E, de novo, ela não existe na borda lá do Uhum. muro. Como é que isso pode ser zero? O B não pode ser zero. Senão seria a solução trivial. Não tem partícula. Vamos dizer assim, se o A é zero e o B é zero, o Sim. psi é zero, né? Então não existe partícula. Então, a única solução é que esse seno seja zero. Né? O seno de Ka seja zero. E a gente sabe que o seno é zero em múltiplos de pi, de 2π, né? Zero, pi, 2π, etc. Exato. Isso. Daí é o que ele diz aqui. Ou seja, a gente consegue uma expressãozinha aqui pro, pro K, né? Que tinha a ver, de novo, a gente viu agora há pouco, com a energiazinha, né? E nessa aí a gente encontra, então, a energia da partícula dentro do poço. A energia da partícula dentro do poço é dada dessa forma. Olha que massa. Uma equaçãozinha simples, né, cara? Conseguimos Sim. fazer isso. Beleza? Beleza. Pô, cara, é o que deu pra te mostrar. Acho que deu pra mostrar bastante Não coisa, tem né? problema, não. Pô, foi ótimo. Que É, massa.